Graça e paz, irmãos, graça e paz. Mais um dia, mais uma semana que se finda, uma nova semana se inicia. Alguns ainda com problema, outros já melhores, mas a gente sabe que se a gente está nas mãos do Senhor, a gente precisa confiar. E nessa noite, Deus nos leva a entender que Ele quer nossa confiança, a confiança de que Ele faz o melhor pra gente. Tá difícil? Tá. Mas ninguém falou que seria fácil, amém? Então a gente precisa confiar no Senhor Deus e acreditar que Ele vai fazer sempre o melhor. Vamos continuar em Hebreus 6, 13 a seguir, porque hoje Deus manda falar sobre a certeza das promessas de Deus. Será que a gente está tendo essa certeza mesmo? Será que eu estou confiando a ponto de ter certeza absoluta ali de que Deus vai cumprir todas as promessas que Ele fez na minha vida? Claro que não são poucas. As promessas deles geralmente são de bonança e não são poucas. Amém? E começa assim: que quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Então ele fez uma promessa a Abraão e falou: juro por mim mesmo, porque não existe ninguém maior do que Deus. Não existe ninguém maior do que Deus. Dizendo: certamente, abençoando, te abençoarei, e multiplicando, te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Então, Deus chegou para Abraão falou: Abraão, tu serás pai de nações. E Abraão já era velho, Sara já velha, e eles não acreditaram. A princípio, não acreditaram, mas esperaram. Até que Sara, né, antes disso tem H, que dá luz a um filho, mas depois Sara dá luz a outro filho. Então, Abraão foi pai de duas grandes nações, que H, quando vai embora, ela vai morar numa parte, e ali é constituída uma nova nação. Então, ele sabia da promessa. Ele sabia da promessa do Senhor. Quem não acreditou na promessa foi Sara. Sarai não acreditou na promessa. Ela até riu como que ela é uma mulher velha, né? Ela ia poder ter filhos. Mas Abraão, sim, acreditava na promessa do Senhor. Então, quando a gente acredita na promessa do Senhor, a gente precisa ter paciência, porque a gente precisa ter essa paciência que Deus faz na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, quando Ele quiser. E se a gente ficar colocando a mão, toda bênção é retardada. Ou então a gente corta as bênçãos. Vai lá aí, ó. Corta. Sabe como? Deus te prometeu restituir. Só que o diabo, ele é astuto. A restituição Deus prometeu. Aí você está na graça, você está na promessa, você está vivendo a plenitude que Deus te deu. Aí o diabo vai lá ardilosamente te oferece pratos, que a gente chama de pratos. Te oferece coisas e você cai assim, no estalar de dedos. Foi Deus que não prometeu, pecou na promessa? Não. Foi tu. Fui eu. Fomos nós. Nós que não temos certeza da promessa do Senhor. Quando nós temos convicção, pode acontecer o que for, que a gente se mantém na retidão do Senhor. E no 15, no 16, que os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para a confirmação era para eles, e o fim de toda contenda. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa,
se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, temos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em terra e esperança proposta. Então, vamos voltar lá em cima. Porque os homens, nós homens, pessoas mortais, certamente juramos por alguém superior a nós. E a gente, juro por Deus. Como que a gente tem que fala isso, né? Juro por Deus. Não é, a gente tem que aprender que a gente não deve jurar. É o sim, sim, não, não. Ou é ou não é. Se você tem palavra, é sim ou não. Se você tem caráter, é sim ou não. Não existe meio termo. Não existe. O povo inventou isso, mas não existe meio termo. O Senhor é do sim ou não. Por que nós temos que inventar um meio termo? Não existe. Então, seu sim seja sim, seu não seja não. Mas tem uma, né, a pessoa, nós temos esse hábito. Eu juro. Então ele fala, olha, os homens certamente juram por alguém superior a eles. E o juramento por confirmação é, para eles, o fim de toda contenda. Então, assim, olha, para não ter contenda, eu juro por Deus que eu não fiz isso. Mesmo às vezes tendo feito, né? Juro por Deus que eu não fiz. Só para não ter contenda. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente, mostrar o quê? Que a palavra dele tem abundância, que né, afirmar que é aquilo que ele falou é para ter convicção, a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa se interpôs com juramento. Então, ele só fez o juramento para mostrar que a palavra dele é mudante e imutável, que a imutabilidade quer dizer que não muda o conselho dele, que a promessa que ele fez vai se cumprir. Ele fez Abraão como ele fala, se ele fez a promessa para você, só não vai cumprir se você sair da posição que ele te colocou. Mas fora isso, ele vai cumprir todas as promessas na sua vida. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais que é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação nos que pomos no refúgio em reter a esperança proposta. Então, quais são as duas coisas imutáveis? Deus mentir, Deus voltar atrás. Se ele fez uma promessa, ele vai cumprir. Ou Deus mentiu. Não mente nunca. Então, são duas coisas imutáveis. Deus é, gente. Deus é. Deus é. Ele é o sim, ele é o não, ele é o começo, ele é o fim. Deus é. Ele não tem meio termo. A qual temos como âncora da alma segura e firme e que penetra até ao interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, a qual temos como âncora da alma segura e firme, onde nós temos a nossa alma segura e firme, ancorada em quê? Nas promessas do Senhor, na imutabilidade que o Senhor tem, na certeza de que o Senhor cumpre. É isso que segura firme a nossa alma, que penetra até o interior nosso, entre a alma e o espírito. É o crer nas promessas de Deus. É isso que tem colocado firme você e a mim. Mas se a gente perder essa esperança, a gente vai crer em quê? A gente vai crer em quem? É o que Deus hoje manda perguntar, você ainda crê em mim? Edilaine, você ainda crê em mim? Você ainda crê em Deus? Nas promessas que Deus tem para ti? Que quando nós temos paz, Deus está conosco. Amém? Só até aqui, irmãos. Fiquem na paz de Jeová Jireh, o Deus da providência. Lembrando, vocês têm 3 lugares para compartilhar, irmãos. Face, YouTube e Insta. Quem puder, vai lá no YouTube, se inscreva no canal,
Edilane Costa, Palavra Rima. Coloca lá um likezinho, curta, para que mais pessoas sejam alcançadas. Mas faça do coração, nada obrigatório. Amém? Se Ele me permitir, estarei aqui amanhã com mais uma Palavra Rima. Shalom, Adonai, e uma noite de paz.